graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Vocês já estão aqui, a paz seja com todos vocês. E você que nos acompanha e vai nos acompanhar durante esse momento de culto que estaremos na presença do Senhor. Iremos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Lembre-se que Paulo está ali enfrentando um problema muito sério que vai dar uma resposta que vai com certeza nortear a diferença. Se a igreja vai continuar crendo só em Jesus pela fé, ou vai ser necessário acrescentar algo mais, como obediência da lei, os ritos de Moisés, principalmente a circuncisão. Então vamos hoje falar sobre o capítulo 3. Vai ser muito bom, com certeza iremos aprender ainda mais acerca da palavra de Deus. Sim, o justo sempre viverá pela fé, só pela fé. Vamos começar? Vamos começar orando ao Senhor, agradecendo a Deus. Espero que você tenha tido uma boa semana, você, sua casa, os seus, pois no Senhor temos sempre essa esperança. Aconteça o que acontecer, temos a paz do Senhor que excede todo conhecimento. Depois da oração iremos cantar um hino de louvor ao Senhor, um hino que fala a criação e o seu Criador, que é o hino de número 10. Mas vamos orar primeiro. Deus amado, Deus querido, bendito seja o teu santo nome. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e declaramos as tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Dia esse que não só falamos às pessoas em quem cremos e por que cremos, mas mostramos de forma objetiva, concreta, através do nosso falar, do nosso pensar e principalmente pelo comportar, pelo fazer, pelo executar as coisas diante de um mundo em pleno pecado e decadência. Te louvo, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, porque sempre há perdão para aquele que clama em nome de Jesus. Podemos até errar no caminho, estar nos arrastando no caminho, mas sempre haverá perdão e a mão do Senhor nos levantando, dizendo: filho, eu te amo e te perdoo. Muito obrigado também, ó Senhor, pelo consolo e pelo selo do Espírito Santo em nosso coração. Enche-nos cada vez mais de Ti, pois o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, é quem nos convence, que nos traz a verdadeira conversão. Assim, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, recebe de nós a adoração. Te oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar o hino, a criação e o seu Criador. Fala esse cântico: vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai. Vamos cantar. Esse hino é uma chamada à convicção de que no Senhor temos sempre aquele que está no controle de todas as coisas. Hino de número 10, iremos louvar ao Senhor nesse momento. Cante conosco, vós, criaturas de Deus Pai. Pra dar reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, boa terra que nos dás, infindas bênçãos canta já. Aleluia, frutos e flores
amém. É isso que se espera depois que se escuta aleluia. Aleluia é glorifiquem a Deus, dê louvor a Deus, exalte a Deus. E o que acabamos de cantar só nos leva a dizer amém. Vós, criaturas de Deus Pai. Ele que sustenta todas as coisas. E essa terceira estrofe fala muito ao meu coração. Louvor ao Filho, glória ao Pai e ao Santo Espírito louvai. Então, amém. É o Deus triuno, o Deus todo cheio de graça e poder. Vamos fazer o seguinte? Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. Kelly, seja bem-vinda, irmão Felipe, bem-vindo, Josi, bem-vindo. Deus muito abençoe vocês. A Sara, o Vitor, o Emanuel que estão ali na mídia, Deus muito abençoe vocês. A junta diaconal está ali composta hoje com o diácono Rodrigo, o diácono Amarilson, o irmão Raimundo, o diácono Raimundo, o diácono Mauri também. Deus abençoe a todos vocês. Vamos juntos? Efésios capítulo 2, verso de 1 ao verso 12. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Louvado seja o Senhor. Esse é o tema que nós iremos falar também nessa noite. Essa leitura vai reforçar o capítulo 3 da carta aos Gálatas que iremos estudar. Mas eu queria convidar você ainda a cantar um hino. Esse hino que fala sobre a conversão. É o hino 334. Hino 334. Eu queria convidar vocês, que estão aqui presentes, a ficar de pé. Vamos ficar de pé? Pode ser? Eu vou ficar em pé também, porque vamos passar boa parte do tempo sentado logo após o cântico, né? Pode ser aí? Então vamos cantar o hino 334, que fala sobre a conversão. Vamos cantar então, hino 334, a conversão. Isso reflete, antes da graça de Deus se revelar ao nosso coração. Cante conosco. Agora me alegro em sua luz.
que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia acendi meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Toda a pessoa nesta terra, a graça de Deus vem a cada um de nós. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Graças a Deus. Vamos sentar. Abra sua Bíblia, você que está aqui conosco, você que nos acompanha na transmissão, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Vamos estudar a palavra do Senhor. Possivelmente, esse é o primeiro escrito do apóstolo Paulo, pelo menos o que chegou até nós. Dos que chegaram até nós, das cartas que ele escreveu, este, com certeza, essa carta é a primeira da sua vévia, da sua pena, do seu escrito. Ele pode ter escrito outros, e com certeza escreveu outros, mas não chegou até nós, não fez parte da composição do cânon das Escrituras Sagradas. Então, essa carta reflete muito bem o ânimo que era aquele início da fé cristã, como estava a fé cristã. Pessoas se convertendo, judeus se convertendo, gentios se convertendo, e eles pensavam que eram duas religiões, para os gentios e para os judeus. Alguns até pensavam que era até uma divisão do judaísmo, por isso que nem se intrometeram, mas ficou claro que não era uma continuação do judaísmo, era a revelação de Deus que disse que faria dos judeus e dos gentios um só povo, uma só nação, uma só fé, isso na igreja. E só pela fé, só pela graça na obra de Jesus Cristo. Alguns queriam que Paulo viesse e abraçasse a ideia de que não era só em Jesus Cristo, mas com Jesus e mais alguma coisa. E Paulo diz, não há mais necessidade de nada, porque a obra de Jesus Cristo foi completa. E eles queriam, os judeus que se convertiam ao cristianismo, queriam algo mais. Esse algo mais era que todos os cristãos seguissem a lei de Moisés, principalmente na circuncisão. Por isso que Paulo fala do evangelho da circuncisão, que é para os judeus, e para o evangelho da incircuncisão, que é para os gentios. Tá bom? Vamos ler o capítulo 3, por favor? Está aí o capítulo 3. O capítulo 3 começa assim: ó Gálatas insensatos. Já começa pesado, hein? Ele já começa com os dois pés mesmo, para não deixar dúvida. Ó Gálatas insensáveis, ou seja, espiritualmente mortos, espiritualmente nécios,
Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Carne aqui é natureza pecaminosa. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concedeu o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pelas obras ou pela pregação da fé? É isso que nós vamos ver. Gente boa, gente amiga, vocês que estão aqui, que estão nos acompanhando também, nos capítulos 3 e 4, ao meu ver, estão aqui as palavras mais fortes do apóstolo Paulo escritas. Veja como ele já começa: insensatos, nécios, pessoas espiritualmente mortas. Está dizendo assim: vocês são vida casacas, troca de partido. Veja que Kelly, Felipe e José, ele começa de uma forma, de um tom muito forte. Mas afinal de contas, ele está assim porque ele se encontrava em uma batalha. Se ele perdesse essa batalha, vocês podem ter certeza, a igreja cristã, no início, no seu nascedouro, seria uma igreja judaica cristã. Teria que ter a lei de Moisés e os ritos de Moisés e ainda a obra de Cristo. E Paulo diz: a obra de Jesus é plena, não precisa ser acrescida a nada e de nada. Então ele estava numa batalha, estava determinado a provar que a salvação se dá somente pela graça. Graça é um favor imerecido. Ora, enquanto que a lei de Moisés, se eu obedecesse, eu teria então recompensa. Então, pela lei é mérito, é recompensa. Pela graça não é mérito, é um favor que Deus nos concedeu. E favor ninguém pode pagar. Pois bem, seus opositores haviam usado todos os meios possíveis para tentar tomar a igreja de Paulo e daquela região da Galácia a se curvarem diante de que, sim, Cristo, nós cremos que Cristo morreu por nós, mas tem que ser acrescida alguma coisa. Por isso que ele fala assim, olha, no verso 2, quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras, no caso, por obediência a Moisés, pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O que faremos nós então para sermos perdoados? Vamos obedecer a lei de Moisés? Vamos deixar de fazer aquilo ou passar a fazer aquilo? Não. Crê no Senhor Jesus Cristo, pela fé somos justificados. Deixamos de fazer o que fazíamos outrora? Sim, porque não faz bem, não fica bem um servo de Deus andar na mentira, na porfia, na inveja, no ciúme, na guerra, na depravação. Pois bem, então nós não fazemos isso para sermos salvos, nós somos salvos pela fé em Cristo, nós fazemos isso em gratidão e em testemunho para andarmos em santidade de vida, não para termos a salvação, mas já temos em Cristo, mas fazemos em obediência para darmos a esse mundo flechas de luz que há em nós de Cristo Jesus. Tá bom? Vamos continuar? Em se tratando dessas controvérsias, o apóstolo Paulo, ele é mestre. E ele não é um amador não, viu? O apóstolo Paulo vai entrar nesse debate. Esses 2 capítulos, vocês vão ver a habilidade, a lógica, o raciocínio, as peças de testemunho que ele vai levantar. Então Paulo aqui é um veterano, não é um amador, e olho no olho, defender a fé não é, se tem pessoas experientes, não é para neófitos. Os neófitos devem aprender para defender a fé depois, mas se tem mestres, pastores, doutores na igreja, irmãs, santas irmãs, doutoras também, que estudam a palavra, na lei, na palavra do Senhor, no conhecimento da graça, então esses é que devem ser
sacados pela igreja para defender o evangelho diante dos falsos mestres, dos falsos pregadores. Não é tarefa de neófitos, porque facilmente serão levados como a aranha prepara a teia e pega suas presas. Paulo é um mestre no diálogo e na defesa da fé. Ele vai usar 6 argumentos diferentes no capítulo 3 a 4. Cada argumento ele vai criando uma teia e vai trazer os seus opositores a um funil dizendo: ou você crê em Jesus só pela fé, ou nada é feito na sua vida, trazendo algo a acrescentar à obra de Cristo. Pois bem, veja que o verso 3 e capítulo 3, verso 1 a 5, Paulo vai começar um argumento pessoal. Ele vai dizer assim: eu não acredito que vocês se fingiram. Veja, ele diz assim: eu não acredito que vocês não tiveram uma experiência com Deus. Eu não acredito que vocês não tiveram uma experiência com o Espírito de Deus, porque vocês tiveram, vocês sofreram. Olha o que ele diz aí, por favor. Verso 4. Podemos ler? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Se, na verdade, for em vão, aquele, pois, que vos concedeu o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele traz o primeiro argumento para o campo pessoal, da experiência pessoal, no qual pede aos Gálatas que se recordem de suas experiências pessoais com Cristo, quando foram salvos. Em seguida, ele passa para um argumento escriturístico. O verso de número 6 ao verso 14, que nós iremos estudar, ele vai dizer assim: olhe, Abraão foi salvo sem ser circuncidado. Abraão não obedeceu à lei de Moisés. E porque se a salvação começa com a lei de Moisés, o pai da fé, a quem Deus chamou, não foi circuncidado, porque ele é antes de Moisés. Ora, o verdadeiro filho da fé é aquele que obedece à palavra de Deus. E Abraão obedeceu. Veja o que ele diz, dá uma olhadinha no verso 6 em diante. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis que os da fé é que são filhos de Abraão, os da fé e não os da lei, os da justificação pela fé, os de Cristo Jesus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ele diz assim: em ti serão abençoados todos os povos, não os judeus, só os judeus, mas todos os povos. Se você tem caneta aqui, quiser grifar, veja, o pré-evangelho. Que argumento forte, escriturístico. Anota aí na sua Bíblia. Nossa, o apóstolo Paulo está dizendo, mandado por Deus, iluminado, inspirado por Deus, que Abraão recebeu o pré-evangelho, aonde disse Deus a Abraão: em ti e de ti sairá essa justiça, essa mensagem para todas as nações da terra. Pois bem, verso 9 diz: de modo que os da fé são aperfeiçoados com o crente Abraão. Que bênção, né? Que argumentação. Então, do verso 6 ao verso 14, ele vai falar sobre argumentos escriturísticos, no qual cita como prova 6 passagens do Novo Testamento. A gente vai ver isso daqui, do Antigo Testamento, a gente vai ver isso mais e mais. Eu estou só apresentando a vocês a matéria. Então, no capítulo 3, de 1 a 5, Paulo põe um argumento pessoal. Do capítulo 6 ao 14, um argumento escriturístico. E nesse argumento, ele vai apresentar provas de 6 passagens do Antigo Testamento. Do verso 15 a 19, ele vai basear no caráter funcional da aliança, e aí ele vai até o final do capítulo 4, que a gente vai estudar nas semanas vindouras. Mas vamos nos ater só ao capítulo 3, do verso 1 a 14, tá bom? Onde Paulo vai falar sobre os fascinados e perturbados. Então, se eu pudesse dar uma doutrina, ou um tema, a doutrina de hoje é fascinados e perturbados. Quando chegou o evangelho, por meio do apóstolo Paulo, à região da Galácia, aos Gálatas, eles ficaram, Raimundo, irmão diácono Raimundo, fascinados. Estavam recebendo a notícia de que é pela fé. Se eles entregassem a vida e andassem agora com as suas vidas, crendo em Jesus, não precisavam mais ir a ídolo nenhum, a oferecer sacrifício nenhum,
e nem precisava obedecer à lei de Moisés, tornar-se prosélito ao judaísmo. Eles ficaram fascinados. E cresceu, aquela região da Galácia cresceu, muitas pessoas, são mais de 4 igrejas nessa região. Não é só, quando Paulo escreve a carta, não está escrevendo para uma comunidade, mas para a região da Galácia, com mais de 4 igrejas. Quando aquela região estava sendo avivada pelo Senhor, pessoas se convertendo, dizendo: abandonei por ele tudo, os ídolos queimei, e agora a nenhum posto ídolo me dedico, mas só a Cristo pela fé. Pessoas convertidas do judaísmo ao cristianismo, eu não sei se convertidas ou disfarçadamente, infiltraram e passaram a colocar a erva daninha, a dúvida, dizendo: não só isso, tem que ter mais alguma coisa. Eles saíram do fascínio e ficaram perturbados, a ponto de muitos estarem abandonando a fé em Jesus Cristo. Por isso que ele começa, veja o verso primeiro, por favor. Por isso que ele começa dizendo o quê? No capítulo 3: ó Gálatas insensatos. Insensatos por quê, Kelly, Felipe e Josi? Porque eles foram fascinados, abraçaram, viveram, tiveram experiência com Deus em Cristo Jesus e agora estavam sendo perturbados. Insensatos. Meus irmãos, não só basta crer, tem que ter convicção e firmeza. Isso só vem através dos estudos da palavra de Deus. Não vem com experiência pessoal. A experiência pessoal é subjetiva. A fé é garantida não pela experiência que eu tenho, mas pela a manifestação visível, objetiva da palavra de Deus, que eu estudo e observo. Nós temos um hino que diz: crer e observar tudo quanto Jesus ordenar. Assim vive o fiel, não apenas de forma subjetiva, dizendo eu acho, de forma superstição, de visões, de sonhos. Não, isso é importante na fé, sim, mas é subjetiva. A objetividade da fé parte das Escrituras. E as Escrituras dizem que nós não precisamos de ter nenhuma experiência mais se entregarmos a nossa vida pela fé a Jesus Cristo. E pela fé devemos continuar. Vamos continuar? Vamos ver esse argumento pessoal. A palavra-chave aqui desse capítulo 3, verso 1 a 5, é o verbo sofrer, que está no verso 4. É a palavra-chave. Ninguém sofre se não tiver convicção. Ninguém sofre se não tiver uma experiência real. Ninguém sofre se não acreditar naquilo que defende. Não é verdade? Vamos junto então, veja aí o verso de número 4. Verso de número 4. Vamos ler a palavra do Senhor? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Esse primeiro argumento, essa palavra-chave, é o termo-chave. Eles estavam sendo perturbados. Gente, olho no olho. Meus irmãos aqui presentes, você que está em casa, se deixarmos a dúvida ser colocada, por menor que seja, ela pode levedar como fermento toda a massa. Eu estou diante aqui de um marceneiro experiente, veterano. Irmão Raimundo, se a cola não bater direito em toda a extensão da superfície, onde vai receber uma camada de algum outro material, aquela falha pode levar todo o trabalho a se perder com pouco tempo. Não pode deixar uma superfície que vai receber um material que vai revestir sem que a cola esteja ali. Tem que ser completo, aderência plena. Não pode haver um pingo de dúvida. Tem muitas coisas na Bíblia que ainda estou aprendendo, mas olho no olho, irmãos presentes, eu não tenho uma dúvida que a minha salvação é pela fé em Cristo Jesus e mais nada, só pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e mais nada. Eu não preciso ir para Jerusalém fazer peregrinação para receber a bênção de Deus. Ela está aqui em Natal, no bairro de Nazaré, ou na extensão nossa, lá em Cidade Jardim, onde estiver o povo de Deus reunido, está a bênção do Senhor. Nós vamos lá fazer turismo, viu, Kelly? Mas não é receber a bênção. A bênção está aonde o coração foi encontrado pela graça de Deus. E a graça de Deus nos encontrou. Bendito seja o Senhor. Vamos continuar? Veja,
Essa palavra, o verbo sofrer, pode ser traduzido por experimentar. Paulo pergunta: vocês experimentaram tantas coisas em vão? Paulo se mostra bastante sensato para tomar o termo experiência. Diz assim: vocês tiveram experiências cristãs a ponto de sofrerem. Como ponto de partida, a experiência é válida, mas nós não podemos balizar e fundamentar a nossa fé só pela experiência. Tem que ter o estudo criterioso da palavra de Deus. É evidente que uma argumentação com base na experiência tem seus riscos, pois as experiências podem serem falsificadas. Ao longo da história da igreja pretérita e até a presente, não são poucas as experiências falsificadas e arrastam multidões, tiram pessoas de uma vida que passa a refletir uma falsidade. Quando está por trás das câmeras, tem uma atitude diferente quando está à frente das câmeras ou quando está à frente da igreja. Pastores e padres, que quando estão diante do rebanho, são santos, mas quando estão longe, são verdadeiros filhos da discórdia, da beligerância. E há exemplos falsificados entre pastores e padres, falar do cristianismo. Imagine nas demais outras religiões. Isso. Nós não podemos pensar que a experiência sempre é verdadeira e autêntica. Por isso, nós aqui presentes, e os que estão nos acompanhando, devem ter ciência de que toda experiência deve ser investigada e interpretada corretamente. Não vá com muita sede ao pote. Não é isso, Raimundo? Vá com calma, porque aquela água pode estar contaminada. Experiências subjetivas, coloquei, devem ser contrabalanceadas por evidências objetivas. Vou repetir. Experiências subjetivas devem ser contrabalanceadas por evidências objetivas. Está claro? Se eu digo que aceitei Cristo e é o meu Salvador e mudou a minha vida, eu era um traficante e agora sirvo ao Senhor, meu querido, então deixa a boca de fumo, deixa a linguagem diferente, passa a ser corrigido, ou se deixa ser corrigido, mas continua do mesmo jeito. Não. Que a sua fala subjetiva seja contrabalanceada por suas atitudes objetivas. Aquele que vivia na mentira, na cachaça, na embriaguez, na prostituição, no roubo, no que for, e agora diz que é um cristão que teve uma experiência com Cristo pelo Espírito Santo, porque ninguém tem nenhuma experiência com Deus se não for pelo Espírito Santo primeiro. Aí se você diz, mostra-me agora de forma objetiva. Nós aqui, se falamos que temos o fruto do Espírito, então devemos ser pessoas amáveis. A paz, a alegria, o amor, a paciência. Estão entendendo? Não apenas ficar na subjetividade. E, por favor, não me venha com essa ideia de discurso. Eu sou crente, mas não sou otário. Eu sou crente, mas não sou besta. É verdade. Nós não somos isso. Mas também não é sinônimo para sermos beligerantes, agressivos, com falta de educação. E por falta de educação, não estou falando porque você não terminou o primeiro grau, o segundo grau, ou não tem curso superior, pós-graduado. Educação significa respeito ao mais velho, saber quando o outro está falando, saber pedir licença, obrigado. Isso é educação. Saber entrar num ambiente como uma igreja, dizer boa tarde, bom dia, boa noite, a paz do Senhor, mas não entrar e sair calado. Isso mostra o quão subjetivo é a tua fé. E não me venha que você é antissocial, porque nós não estamos falando de questões sociais, estamos falando de questões de relacionamento espiritual. Se o Espírito está em ti, e em mim e em nós, com certeza, teremos gosto de dizer a paz do Senhor. Teremos alegria de dizer graça e paz, santo homem, potência, santa irmã. Teremos alegria na convivência dos santos. Vamos continuar? Porque se eu ficar nesse versículo, a gente não sai hoje à noite daqui. Vamos continuar, vamos lá, vamos tocar, tem muito que aprender. Pois as experiências podem mudar, mas a verdade sempre é a mesma.
A experiência pode mudar, mas a palavra de Deus, que é verdade, sempre é a mesma. Eu prefiro ficar com a palavra do que com a experiência de um, que amanhã tem outra, e fica nessa visão flácida, vulnerável, e sempre atrás de uma nova experiência. Eu prefiro ficar mergulhando o meu pensamento na palavra, e a palavra me dá muitas experiências com o Senhor Jesus. Amém? Veja aí, por favor, verso 1, estamos lendo. Vamos ler o verso 1 mais uma vez? Sarinha, por favor, vê o meu tempo, são 8h20, e tu me acenda uma luz, dá algum sinal para eu começar a fechar aqui as ideias. Contemplaram Deus, eles contemplaram a Deus, no caso a Jesus. Eu queria trabalhar esse versículo primeiro para vocês aí. Vamos ler o verso 1, vamos ler o verso 1, capítulo 3 de Gálatas, verso 1. Vamos ler aqui juntos? Vamos lá? Vocês estão aqui presentes comigo? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Eles contemplaram a Deus. Eles contemplaram Jesus. Quem vê Jesus vê a Deus. Foi Jesus, foi sobre Jesus Cristo, exposto como crucificado, que Paulo pregou aos Galáticos, lá da região da Galácia. E o fez com tamanha eficácia, que ele usa uma expressão aqui, que é literalmente, eu retratei nos mínimos detalhes. Eu vou dizer como eu coloquei aqui no esboço para vocês. E o fez com tamanha eficácia, que o povo quase pôde ver Jesus pendurado na cruz para eles. Ele descreveu, Raimundo, Kelly, Felipe e Josi, ele descreveu o Evangelho e a Jesus Cristo de tal maneira que é como se Cristo estivesse assim, na frente dos olhos deles. Em outras palavras, a expressão ante cujos olhos é a tradução de um termo grego que significa retratado publicamente ou anunciado em um cartaz. Então, guardadas as devidas proporções, Paulo diz assim: eu tornei ele publicamente anunciado, não de forma evasiva, mas vocês chegaram a ter a descrição dele, onde qualquer um, se fosse perguntado o que eles ouviram de Paulo, todos teriam o mesmo conteúdo, a mesma ideia da cena da crucificação. Eu não sei se vocês aqui presentes já tiveram a oportunidade de ouvir contadores de história. É massa, é bom demais ouvir um bom contador de história. Eles nos pegam, os contadores de história, de uma maneira que quando ele faz a zoada do sino da igreja batendo, ou da Maria Fumaça andando pelo trilho, tchá, 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 a gente parece que somos captados por eles e passamos a ver toda a história. É muito bom estar diante de um bom contador de história. Paulo, guardadas essas comparações, devidas proporções, ele captou a atenção e desenhou, falando, retratou de tal maneira que é como se Cristo estivesse aos olhos deles. Vamos ler o texto de novo? Agora faz sentido, não faz? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Entenderam? Eu retratei a Cristo de tal maneira que é como se ele estivesse aos olhos de vocês. Vocês chegaram a essa compreensão. Sabe? Eles contemplaram a Deus, porque quem vê o Filho, vê a Deus. Jesus mesmo disse: Filho, quem vê a mim, vê a Deus, vê ao Pai. Vamos ficar agora no versículo 2 a 4. Receberam a Deus, receberam o Espírito Santo. Olha o que diz o verso 2, vamos ler juntos? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terás sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aqui ele vai falar sobre o Espírito Santo.
Ninguém tem experiência com Deus se não for primeiro iluminado pelo Espírito Santo. Nesses dois textos, sabe, Paulo dá uma ênfase muito forte ao Espírito Santo. Em toda a sua carta, ele usa 13 vezes o termo Espírito Santo. Ele apresenta a terceira pessoa da Trindade, porque ele sabe que tem um papel importante na sua defesa e na defesa do Evangelho, porque a graça de Deus, ela é derramada a nós por obra e graça do Espírito Santo. É Ele que coloca em nosso coração a obra de Jesus Cristo. Pois bem, a única evidência real de conversão é a presença do Espírito Santo na vida do que crê. Você pode vir com experiências, você pode vir com um discurso bonito, mas se não encontrarmos em você, se não for encontrado em mim o Espírito Santo que se manifesta, revela através do longo da vida que nós temos como cristãos, através das obras espirituais, através dos dons espirituais, através da mansidão, da cordialidade, do amor, da generosidade, do amor e o apego pela palavra, porque o Espírito Santo nunca irá nos afastar da palavra, nunca, porque Ele é o autor da palavra. Eu escrevo alguns artigos e fico alegre quando as pessoas leem. Imagine o autor de um livro que está há mais de 5.000 anos rodando a história do mundo. Ele tem prazer que venhamos visitar a sua palavra. Então, não me venha dizendo que você tem experiência com Cristo e não tem crescido na palavra, que é uma das evidências da presença do Espírito Santo em nosso coração. Paulo faz uma pergunta interessante. O Espírito lhe foi dado porque, veja, Paulo diz assim, o Espírito lhes foi dado porque creram na palavra de Deus ou porque realizaram as obras da lei? Essa é a palavra-chave, a pergunta-chave. Dá uma olhadinha. Veja o verso 2. Essa aqui é a pergunta-chave que deve ser respondida. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui está. Se você falar que foi pelas obras da lei, então de fato você não é cristão, porque não é pela obra da lei, pela obediência que recebemos a Cristo, é pela pregação da fé. De novo, vos salto à memória, trazer à memória de vocês a expressão do carcereiro quando disse diante do desespero: que faço eu para ser salvo? O mesmo apóstolo que aqui está dizendo, escrito, disse aquele homem: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Paulo está perguntando então aos Galatas, aos de Gálatas, dizendo assim: vocês creram e receberam o Espírito Santo porque creram na obra da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Então você é cristão. Não, pela obra da lei. Então você não é cristão. Você pode ser aí um judeu disfarçado em cristão, ou uma pessoa, um perturbador, um que vai trazer dúvida no meio do povo, que vai trazer confusão e vai dividir a igreja, rachar a igreja. Ficou claro para vocês? Vamos continuar então? Vamos lá então, vamos, por favor, vamos continuar. É evidente que só poderia haver uma resposta. E qual a resposta? O Espírito Santo entrou na vida deles porque creram em Jesus Cristo. Essa é a resposta. Porque primeiro o judeu não crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Até hoje. Então, só pode dizer que receberam o Espírito Santo porque creram em Jesus Cristo. Uma vez que o Espírito Santo faz tantas coisas pelo cristão, isso significa que todo o que crê tem responsabilidade para com o Espírito Santo que habita em seu corpo. O cristão deve andar no Espírito, lendo a palavra, orando e obedecendo à vontade de Deus. Se desobedecermos a Deus, entristeceremos o Espírito dele. E se persistirmos em pecado e no pecado, poderemos apagar o Espírito de Deus em nós. Por isso, não devemos nem entristecer e nem continuar no erro e nem viver no pecado, porque isso é uma das provas que tivemos experiência do Espírito, mas não nascemos do Espírito. Muitos, como Judas, teve experiência com o Espírito Santo, foi usado por Deus, mas abandonou a fé. Veja,
Quem nascer pelo Espírito nunca vai ser lançado fora, porque Deus não lança fora nenhum daqueles que vêm a Ele, disse Jesus. Porém, há muitos que têm experiência na igreja, mas ao longo dos dias, meses e anos, fica evidente que ele tem experiência com a igreja, com doutrinas de igreja, com a denominação, mas não tem experiência de novidade de vida. Vive em pecado, vive em mentira, vive no segundo, terceiro casamento, escondido, vive com nós pelas costas. É religioso, é cristão até nominal, mas não nasceu de novo. E tem muitos na igreja pela terra fora. Jesus disse: muitos são tão parecidos com o trigo que não dá para vocês separarem. É assim que ele chama essas pessoas de joio no meio da igreja. Quando alguns crescem e dão sinais que são de fato trigo, erva daninha, a gente vê e usa a disciplina, porque uma igreja séria tem que ter disciplina. E diz: ou se arrepende, ou muda de conduta, ou seja excomungado. Isso é uma igreja séria. Mas a maioria vive tão disfarçados que a gente não sabe se é trigo ou joio. Mas nós não sabemos. Mas o Espírito Santo, esse sabe. E ai de você, que ele disse assim: se você não mudar de vida, continuar assim, o joio será arrancado e lançado para aumentar a fornalha do inferno. Então, é melhor dizer o que é verdadeiramente, do que ficar fingindo. Não há salvação em obedecer às normas de uma denominação. A salvação está em ser mudado pelo Espírito Santo e andar em novidade de vida, de acordo com a sua palavra. Posso ouvir um amém? Amém! Estamos juntos. Vamos lá, vamos continuar. Assim, em sua experiência de conversão, os cristãos da Galácia haviam recebido o Espírito pela fé, não pelas obras da lei. Isso levou Paulo a fazer outra pergunta. Qual é a outra pergunta? Se não começaram com a lei, por que incluí-la agora em sua experiência? Se vocês não começaram pela lei, por que querem acrescentar a fé à lei? Essa pergunta é lógica. Qual a necessidade? Vamos lá, sois assim insensatos, que tendo começado pelo Espírito, estejais agora, verso 3, vos aperfeiçoando na carne, na experiência humana, na lei. Carne aqui é lei. Carne aqui está como sinônimo de lei de Moisés, está aqui como a circuncisão. Vocês creram sem ter necessidade da lei, mas pela fé. E por que acrescentar? Paulo está destruindo mesmo todo tipo de argumento que diz que a fé tem que ser acrescida a ela para a salvação, as obras. Não, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso vem de Deus, é dom dele, não mediante as obras, para que ninguém se glorie. Pois bem, vamos continuar? Vamos terminar? Olha o que diz o verso 5. Antes de terminar essa parte do verso 5, vocês começaram no Espírito, diz Paulo. Não é preciso acrescentar coisa alguma agora. Andem no Espírito e crescerão no Senhor. Devemos crescer no Senhor e não acrescer nada do que o Senhor nos fez. Ficou claro? Crescer no Senhor, sim, mas acrescentar algo ao Evangelho que nos salvou pela fé, de jeito nenhum. Vamos para o verso 5? Experimentaram milagres de Deus, do Pai. Olha o que diz o verso 5. Verso 5 diz: aquele, pois, que vos concedeu o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A terceira pessoa do singular neste versículo refere-se ao Pai. Vou ler de novo. Aquele, pois, que vos concedeu o Espírito, esse é o Pai. É a terceira pessoa do singular. Então aí direitinho, eu estou acompanhando aí também na internet. Pegou a ideia, Kelly? Aquele, pois, que vos concedeu o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ora, a terceira pessoa do singular neste versículo refere-se ao Pai, como aquele que ministra o Espírito e que opera milagres entre eles. O mesmo Espírito
concedido ao cristão em sua conversão continua a operar dentro dele e por meio dele, para que o corpo seja aperfeiçoado. O Espírito Santo não só agiu nos convertendo, nos trazendo luz, mas ele também continua em nós, mantendo essa luz e entre nós, por meio de nós, realizando milagres dos tais. Pessoas são convertidas no nosso meio através da pregação do Evangelho por nós. E o Espírito Santo usa-nos como agente transformador de outras pessoas. Amém, meus irmãos? O Pai continua a suprir o Espírito em poder e em bênção. E isso é feito pela fé, não pelas obras da lei, pela fé. Pois bem, o verso de 1 a 5 é a experiência que o apóstolo Paulo falou. A experiência pessoal. Agora, do verso 6 ao 14, são argumentos escriturísticos. Paulo passa agora, veja o verso 6. Ele termina o verso 5 e diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Veja, ele sai de uma argumentação pessoal com os Gálatas, e agora ele está usando um exemplo escriturístico. É o caso de Abraão, que creu em Deus. É o caso de quê? Que Abraão foi justificado, não porque obedeceu à lei, ou porque foi circuncidado. Não, eu sei que não havia isso ainda. Mas se é pela lei, então ele está dizendo, olha que argumento: se Abraão foi antes da lei, quer dizer que a lei não é elemento indispensável para a salvação. Ela aponta o pecado, mas sabe o que é indispensável para a salvação? É a graça de Deus. Abraão foi salvo pelo único instrumento, elemento que eu e você e todo mundo tem que ter para dizer: justificado pela fé. É a graça de Deus. Abraão foi justificado pela fé. Paulo agora passa de experiências subjetivas para evidências objetivas da palavra, de que Deus usa e faz da história o seu palco que manifesta a sua graça a cada coração. Não devemos jamais julgar as Escrituras de acordo com as nossas experiências. Antes, devemos testar nossas experiências usando a palavra de Deus como parâmetro. Vamos juntos? Verso 6 e verso 7. Abraão foi salvo pela fé. É o que está aqui. Já li para vocês. Veja o verso 7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, o verso 6 e o verso 7, Paulo está mostrando que Abraão foi salvo pela fé e que, de fato, os filhos de Abraão não são judeus circuncidados, mas são todos aqueles que creem em Deus pela fé, de toda a nação, de qualquer lugar. O verso 8 e 9, ele vai dizer que a salvação é para os gentios, não só para os judeus, para todos. Veja o que diz o verso 8 e 9: a salvação é para os gentios. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Ele não disse apenas: em ti será abençoado os judeus, mas aqui está claro que o pré-evangelho foi anunciado a Abraão para que a salvação fosse anunciada a todas as nações, aos gentios. E olha o que diz o verso 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Que bênção, meus irmãos, que bênção. Está ficando claro? Está claro para vocês? Espero que aí em casa também esteja claro. Além dele dizer que Abraão foi salvo pela fé, além de dizer que a salvação é para os gentios, ele no verso 10 ao verso 12 vai dizer que a salvação é pela fé e não pela lei. Veja agora o verso 10 e o verso 12. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha que argumentação. Se você quer chegar a Deus por meio da lei e observação,
da lei, na observação da lei, Paulo está dizendo que você está debaixo de uma maldição, porque tem que cumprir tudo que está escrito debaixo da lei, e ninguém cumpriu. Porém, há um que cumpriu, Jesus Cristo. E nas suas pegadas, na sua pisadura, nós andamos. No caminho dele, nós andamos. E vamos chegar lá dizendo assim: vocês estão em nome de quem? Em nome daquele que cumpriu toda a lei. E nele nós cremos que ele abriu a porta para nós. E Jesus disse: eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim achará descanso para a sua alma. Oh, glória a Deus, que bênção! Convido você a deixar de ter tantos esforços inúteis. Você sabe o que eu estou falando, de lutar para cumprir aquilo que você vai desobedecer, a render-se diante dessa lei, dizer assim: você só vem para trazer maldição a mim, e voltar o seu coração para Jesus Cristo. Entrega o caminho a Ele, confia pela fé. E hoje é noite de libertação para a sua vida, para a sua alma, descanso para o teu coração. Jesus disse: o meu jugo é suave. O jugo da lei não é suave, o jugo da lei é pesado, mas o jugo de Jesus é suave. Crê nele, pela fé, a justificação para você. Creia, porque diz o texto: o justo viverá pela fé. O verso 13 e 14, ele vai falar sobre a salvação é concedida por meio de Cristo. Ele está dando exemplo, veja: Abraão foi salvo pela fé, verso 6 e verso 7. A salvação é para os crentes, verso 8 e verso 9. A salvação é pela fé, não pela lei, verso 10 e verso 12. A salvação é concedida por meio de Cristo, verso 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que bênção, né? Claríssimo. Sem dúvida, a lei exerce certa fascinação, porque eu digo: eu cumpri, guardei o sábado, guardei a lua nova, barbeei, estou limpo, lavei minhas mãos, eu não como todo tipo de carne. Veja que você sempre está dando uma satisfação, e ao dar satisfação você está dizendo assim: eu cumpro a lei. É uma fascinação, está sobre outras pessoas, está pousando de melhor que os outros. Essa é a nossa natureza, querendo sempre pousar sobre os outros. Mas o Evangelho da Graça diz: todos são iguais. Por mais que você faça, você continua sendo um pecador. Enquanto você não reconhecer que todos são iguais, o Evangelho não trata ninguém diferente. É farinha do mesmo saco, da mesma peneira, da mesma plantação, da mesma roça. Depois do pecado, ninguém é bom. Depois da queda, todos pecaram e são isso mesmo. Se você quiser andar nessa fascinação de pousar com anéis, com títulos, com cabelos grandes, filactérios, roupas diferenciadas, porque é mais santo que os outros, eu quero te dizer que, de fato, você é melhor que muitos mortos, mas você também é um morto. Vivo, ressuscitado, só há um caminho, é por meio de Jesus Cristo. Que Ele te ressuscite e te traga a humildade da fé, pois Ele é quem nos salva e diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, e a glória de Deus é Jesus Cristo. Deus muito lhe abençoe, lhe dê um final de semana abençoado. Reflita nesse texto, estude essa palavra, reveja esse estudo e cresça na graça. Um bom final de semana, um bom feriado, e Deus muito lhe abençoe. Em meio de todas as tribulações, tenha paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Não sei se você aqui presente tem alguma pergunta a fazer. O pessoal que nos acompanha pela internet, se tem alguma pergunta a fazer, fique à vontade
nós estaremos aí para tentar responder, caso possamos responder. Vamos orar e depois a gente responde alguma pergunta, caso tenha, algumas perguntas, se caso venha a ter. Deus amado, Deus querido, bendito seja o seu nome, porque o Senhor sempre nos amou. Não houve um dia que o Senhor não tenha nos amado. Nem quando venhamos, nem quando os nossos primeiros pais pecaram. O Senhor continua nos amando, porque o Senhor é amor. Mas ao mesmo tempo que o Senhor é amor, o Senhor é justiça. E só o Senhor sabe, de forma equânime, equilibrar esses dois atributos. E um não é engolido pelo outro ou negado pelo outro, mas de forma harmoniosa. O Senhor ama e aplica a justiça. O Senhor ofereceu a todos, por meio do Evangelho, a justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Mas muitos ainda querem, de forma legítima, segundo eles, andarem pela fascinação da lei. Eles sabem que a lei não será por eles cumprida. Eles irão pecar, como eu também sei que sou um pecador perdoado, como somos perdoados por meio de Jesus, mas pecamos e voltamos a dizer: Senhor, pequei contra ti pequei, somente fiz o que era errado perante o Senhor, de maneira que serás justo no teu julgar e justo no teu falar. Mas quando olhamos para os nossos pecados confessados, nós encontramos o renovo do Espírito sendo trazido de volta ao nosso coração. Por isso, nós não andamos na prática do pecado. O pecado na nossa vida é um acidente, são armadilhas, são tentações. Mas o Senhor continua nos amando e nos levanta da queda e nos ensina a andar em mais humildade à luz da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Enche-nos de Ti. Tu sabes que é uma busca contínua nossa, que possamos não de forma passiva esperar, mas de forma ativa, com estudo da Tua palavra, obediência do Senhor, com dedicação, com o coração voltado às coisas do Senhor, de buscar prazer. Enche-nos, Espírito do Senhor. Nos leve em paz para casa. Haja paz na vida dos meus irmãos, nas suas casas, que nesse final de semana o Senhor livre de incidentes e acidentes o Teu povo, os que congregam nessa igreja, os que nos acompanham pela transmissão do canal da igreja. Nos abençoe, nos guarde de todo mal. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, espero ter sido usado por Deus na explanação da palavra para a edificação de vocês e crescimento.